queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Nós estamos aqui nas quarta-feiras, irmãos, principalmente os visitantes. Nós estamos ministrando a respeito do livro de Gênesis. E aí, hoje nós vamos dar sequência no capítulo 2, a partir do verso 4. Nós já tivemos algumas exposições aqui desse livro tão fantástico, e hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar a respeito da formação do homem. Amém? Todo mundo achou aí? Você aí na sua casa também, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você vai abrir aí no inicinho, está bem tranquilo de localizar. Quem achou aí, fala amém. Amém. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 17, amém? Enquanto a gente vai lendo, vou ministrando, nosso irmão Mateus vai ficar aqui no teclado nos abençoando, amém? Então vamos lá. O livro de Gênesis, capítulo 2, verso 4, diz assim, ó: Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Boa noite, gente. Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Verso 11. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra de ônix. Verso 13. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Verso 14. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não depende de circunstância. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel. Obrigado, Jesus, por estarmos estudando aqui na nossa igreja esse livro tão precioso, que fala a respeito, Pai, da nossa cosmovisão, de revelações tão profundas para a nossa igreja. Senhor, que nós venhamos sair daqui edificados mais uma vez. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da sua graça, Deus, nós precisamos da sua bondade, nós precisamos do seu refrigério, nós precisamos da tua correção, nós precisamos do seu amor, nós precisamos do Senhor em totalidade, Pai. Precisamos do Senhor por completo, precisamos de um Deus que é Pai, mas também de um Deus que nos exorta, que nos corrige. Deus, precisamos de um Deus que é amigo, mas de um Deus também que é justiça. Pai, precisamos de um Deus que é santo, Senhor, mas um Deus também que se ira. É desse Deus que nós precisamos, Pai.
não nos deixe sair daqui da mesma forma. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, Senhor Jesus. Que essas palavras venham entrar pela nossa vida e rasgar o nosso coração, porque a Tua palavra divide juntas, divide medula, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos então entrar hoje nesses versos. É muito interessante que do verso 4 ao 7, aqui, o livro de Gênesis fala a respeito da criação do homem. E depois do verso 8 ao 14, ele fala a respeito do jardim. E depois também do verso 15 ao 17, ele fala a respeito da primeira ordem de Deus para o homem. Nós estamos aqui estudando, aprendendo várias coisas a respeito desse livro que é, ao mesmo tempo, tão grande, mas tão complexo, cheio de revelações para o meu e para o seu coração. E aqui começa com a formação do homem nesse momento, e o versículo 4 ele continua dizendo: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Aqui, Moisés, que nós cremos que escreveu, ele está falando a respeito para nós, essa é a genealogia. Nós temos estudado aqui na igreja a respeito disso. Gênesis, traz a ideia de princípio de todas as coisas. Ele está falando, olha, essa é a Gênesis, essa é a genealogia que foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Nós já vimos aqui que no começo de Gênesis, quando Deus se apresenta, Ele se revela, Ele se apresenta com a palavra que tem a tradução do Elohim, que diz a respeito da majestade, que diz a respeito de um Deus que é poderoso, que é santo. E agora nós vemos um Deus, que essa palavra aqui, o Senhor Deus, significa Yahvé, o Deus poderoso. O Mateus gosta, Mateus, de falar muito. Nossa tradução do hebraico para o português é difícil de dizer. O mais próximo que nós conseguimos é Yahvé. É a mesma forma que Deus, Ele se revelou a Moisés também em Êxodo capítulo 3. Ele está dizendo a gênese do Senhor, Deus que criou. Que Deus é esse? O Eu Sou. O Deus no qual nós cremos que criou todas as coisas. Um Deus que através da sua palavra, Ele foi dizendo e as coisas foram criadas. Mas quando Deus começou a preparar o homem, foi diferente. Quando Deus começou a criar aquele homem ali, foi diferente. Deus não usou a palavra. Deus não terceirizou o serviço. Nós vamos ver que Deus vai e trabalha na formação do homem. E o versículo bíblico 5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Aqui ele não está dizendo a respeito daquelas plantas que apareceram no terceiro dia. O que acontece? Deus criou os céus, a terra, Ele veio fazendo as suas criações, no qual nós viemos estudando. E aqui ele está falando a respeito da planta de brotar, daquela semente que germina. Os historiadores, eles acreditam, porque aqui ainda também não existia ainda a chuva. Não tinha chovido, o dilúvio não tinha acontecido. E se você estudou biologia, se você estudou ciências, você sabe também que as plantas, elas se alimentam por si próprias. Tem um fator, um efeito, o que chama fotossíntese. Quem lembra disso? A fotossíntese, a planta, ela, pelas suas raízes, ela suga o que ela precisa, pela luz do sol ela se alimenta. E ela então, a planta, não havia nenhuma planta que tinha sido germinada. Agora aqui, nós estamos vendo a respeito desse tipo de planta, porque Deus criou através da palavra. Aqui nós estamos falando a respeito da planta, do crescimento natural. E quando você estuda, você começa a aprender também que debaixo do solo existem lençóis freáticos, existe água ali naquele lugar. Deus fez a separação, colocou as águas em cima dos céus, que são as nuvens, colocou as águas na terra, e também essas plantas,
esse tipo de semente, ele se alimenta dessa forma. Existia um processo que acontecia, que eles criam, né, que possivelmente que era como o orvalho. Não chove, mas molha, amém? Não chove, mas molha. Se você for no sul, ou nesse momento que talvez está frio, você mora na sua casa, ou tem grama, tem árvore, não choveu à noite, mas quando você acorda, tem orvalho. O orvalho não é a chuva, o orvalho é um outro processo que acontece, né, que dá uma umidificada, né, chove, não chove, desculpa, mas molha, porque chove molhado, amém? Sim ou não? Chove molhado. Vamos continuar. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha só para você ver, as ervas de forma natural não tinham brotado, mas porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. Alguns historiadores, eles acreditam que existia um fenômeno, tipo esse orvalho, que dava o crescimento às plantas, que através da queda esse fenômeno foi extinguido. Mas existe o orvalho, que não chove, mas molha. Mas é um processo tipo como se fosse um orvalho mesmo, mas eles consideram de uma forma diferente, que sai tipo uma fumaça e umidifica. Mas as plantas, não aquela ali você vai vir aqui, ela vai estar sempre verdinha, porque ela é artificial. Aquela foi o homem que criou, mas a planta que Deus criou passa pelas estações, ela dá folha, esse momento está de folha, né? Depois as folhas caem, depois chove e cresce novamente, depois vem a seca, elas ficam secas, mas se ela estiver arraigada na terra correta, ela não morre. E vamos continuar o texto, queridos. E diz assim, no versículo 5 ainda: e também não havia homem para lavrar o solo. O que ele está querendo comunicar a respeito do nosso propósito? O homem, ele foi criado no jardim. Deus colocou o homem no jardim para lavrar, para trabalhar. Mas existia esse ambiente, isso aqui que é nos apresentado, o campo. Não havia chovindo ainda, mas também não existia homem. O propósito no qual Deus criou esse universo foi para que o homem habitasse nele. Nós habitamos aqui, que o homem glorifique a Deus. Existem os homens que não glorificam a Deus. Existem as pessoas que estão condenadas já, que estão acabando com essa terra. Nós vemos constantemente na televisão, a Amazônia pega fogo, parece que é todo dia. Existem os fenômenos naturais, sim, pode cair raio quando está seco, pode queimar, pode acontecer várias coisas, mas queima todo dia. Os homens estão destruindo o que Deus criou. Os homens corrompidos, o homem sem Deus, ele gera destruição. Mas o homem com Deus, ele lavra a terra, ele cuida. Como Mateus falou aqui, quando nós entendemos do Evangelho, até a nossa forma de jogar o chiclete fora é diferente. Porque você estudou. Não cola de chiclete debaixo da cadeira não, irmão. Porque você estudou. Demora 100 anos, né? 50 anos, às vezes, para o material se decompor na natureza. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo contra o plano natural. O lixo deve ser jogado no aterro, no lugar de tratamento. A SLU vai passar lá, os garis vão recolher, vão dar o destino correto para aquele lixo. Vamos continuar o texto. E diz assim no verso 6: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Essa neblina, como eu disse, que é considerada também como orvalho, que subia da terra. Esse outro fenômeno, eles acreditam que ele foi extinto após a queda do homem. Nós vamos entrar na queda do homem daqui provavelmente a 2 semanas, e nós vamos ver que o homem perdeu várias coisas, perdeu a sua relação com Deus, perdeu às vezes o seu raciocínio, tantas coisas para a qual ele foi criado, para glorificar a Deus, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito de Deus, é a vida eterna. Amém? E vamos continuar, meus irmãos.
Versículo 7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha que lindo. Você acha que você é alguma coisa? Será que eu acho que eu sou alguma coisa? Deus tinha todas as propriedades que Ele quisesse para criar o homem. Esse verbo formou no hebraico é yatizar. É como um olheiro que pega algo e vai formar. Nós cantamos, né? Tu és o olheiro, vaso sou eu. É como um olheiro mesmo que trabalha através de uma obra, através do barro. E olha, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nem foi da terra, foi do pó da terra. Você imagina isso? Deus pega uma matéria-prima desprezível, pega uma matéria-prima simples, do pó da terra. Quando você dá um tapa na terra assim, não sobe o pó? Foi daquilo que nós fomos formados. Então Deus pegou uma matéria, e nós devemos lembrar sempre que nós viemos do pó da terra. Não era um ser autoexistente que Deus pegou, ou então que um ser autoexistente que se formou através do pó. Não, foi um Deus autoexistente que pegou uma matéria-prima simples que é o pó e formou o homem. É diferente. Nós não somos autoexistentes, nós existimos por causa de Deus. Nós vimos aqui a respeito da teoria da evolução, que crê na autoexistência das moléculas, das partículas. Mas nós somos criacionistas, amém? Cremos num Deus que criou todas as coisas, e Ele escolheu criar eu e criar você através do pó da terra. Você é pó, eu sou pó, nós somos pó. Mas um pó, na mão do olheiro, ele vira um vaso, amém? Um pó, na mão do artífice, do artesão, que tem habilidade. Nós não somos criados a ponto de chegar para Deus e perguntar coisas para Deus, indagar a Deus, assim como fez Jó. Talvez fazemos isso por arrogância. Jó perguntou para Deus: onde você estava quando eu construí os luminares? Onde você estava, Jó? Sabe onde Jó estava? No pó da terra. No pó da terra. Assim como eu e como você. Mas o pó da terra, na mão do artesão, ele transforma. E o artesão, quando ele está formando o vaso, né, vaso? Olha o vaso aí, ó. E se ele achar que o vaso não está bom, ele quebra, porque ele é o dono da obra. Ele pode concluir, falar assim: não, o fundo desse vaso aqui está torto, 1 milímetro, eu não queria assim. Ele vai lá e amassa o vaso e faz de novo. Deus é o artesão, e se Ele quiser, Ele nos amassa, nos faz novamente, nos transforma. Se Ele quiser, Ele quebra, Ele despreza, porque Ele é Deus. Fomos criados do pó da terra. E vamos continuar. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que lindo isso. É um ato de intimidade entre o autor da obra e a obra. O Deus cria o homem do pó da terra. Ele vai lá e sopra sobre as narinas do homem. E o homem tornou a ser alma vivente. O homem não tinha alma vivente antes do sopro de Deus, antes do fôlego de Deus. Então isso quer dizer, se eu e se você, nós não temos o fôlego de Deus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque Ele nos deu vida, pela graça nós somos salvos, e isso é dom de Deus, não é dom de nós, não vem de vós para que ninguém se glorie, vem de Deus. O cristão, o crente, o regenerado, a pessoa que está sendo transformada, ela tem o fôlego de Deus, ela manifesta, né, o fruto do Espírito, ela manifesta as coisas celestiais.
E como eu disse, não era um ser que já existia, não. Depois do sopro que tornou-se alma vivente. Eu quero falar de um negócio aqui também. Existem alguns entendimentos que se chama tricotomia, né, Mateus? Dicotomia e monismo. Tricotomia vem da filosofia grega, que eles creem também, alguns cristãos, que o homem é um corpo, é uma alma e é um espírito. E também tem o dicotomia, que crê que nós somos um corpo mesmo e temos uma alma / espírito. E tem o monismo. Eu não quero convencer ninguém a crer em algo nessa hora, eu só quero te dizer algo nessa noite muito importante. Você não se separa, amém? Deus vai glorificar o nosso corpo. Você sabe como que vai ser, André? Não, a Bíblia não é clara quanto a isso. Mas nós somos um ser integral. Nós somos um ser pensante. Talvez você crê num ponto ou no outro ponto. Vem para o seminário quando começar, que você vai ver isso sendo explanado de melhor forma. Tá bom? Mas nós somos um ser, que o corpo vai ser glorificado. E que nós vamos ser integralmente. Na verdade, nós somos integralmente do Senhor. Nós somos inseparáveis. Se você morrer agora, se eu morrer agora, o corpo vai para a terra, vai virar pó. Mas a Bíblia diz que na ressurreição dos mortos, eu não sei como. É aquela mesma ideia de Ezequiel 37, você lembra? Quando Ezequiel está lá e ele ora, o Espírito manda ele profetizar. Profetiza, filho do homem. Aí os ossos começam a se juntar. Você imagina que loucura, a carne começando a se juntar, um corpo começando a se formar. Eu penso assim, eu acho que na ressurreição vai ser desse jeito. O Salmo também diz a respeito do sopro de Deus. Salmo 104, se eu não me engano, 30, fala também a respeito disso. Que o nosso corpo é do sopro divino. E vamos continuar, querido, versículo 8, olha que lindo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Aí eu te pergunto, Mateus, Adão estava no jardim, no paraíso, ou no inferno? Mateus gosta, tem uma pregação que o pregador fala isso, né? Adão e Eva estavam aonde, meu irmão? No inferno ou no paraíso? Adão estava no paraíso. Deus pega Adão, Deus pega aquele homem ali, esse homem também que nós falamos aqui, o significado dessa palavra é Adão. O homem aqui, o traduzido do hebraico é Adão. E a terra, né, o significado dessa palavra é Adará, tem um A e um H no final. Então, Adão veio da terra, Adão veio do pó da terra, então é tirado da terra para formar o homem. Essa é a ideia da tradução do hebraico para nós. Tá? Então, você vê que Deus, plantou o Senhor Deus, o Yahvé, um jardim no Éden. O que significa Éden? Prazer, deleite, lugar de maravilhas. Pensa num lugar bonito. Não é mais bonito, não é mais prazeroso que o Éden. Pensa num lugar lindo, pensa assim, Fernando de Noronha, o Éden era mais top. Pensa assim, Jericoacoara, Serra do Cipó, amém? Ou só eu que gosto da Serra do Cipó, da água gelada? Pensa, Parque Municipal, você vai lá você está no jardim, você vai dar uma pipoquinha para o peixe, lá para a carpa, né? Para aquele peixe amarelo, para ele comer. Um jardim, um lugar de deleite, um lugar onde você tem prazer. Sabe um lugar que talvez pareça, não sei, pensa no Iotim. Quem já foi no Iotim? É um lugar muito bonito, cheio de obra de arte, cheio de planta. Você vai lendo lá, você fica louco e você anda demais. Tem um carrinho também que te carrega lá, só que você tem que pagar. Vai lá que lá é bonito. Então, queridos, Deus plantou o Éden na direção do Oriente, na direção do lado leste. Por quê? O lado leste é onde o sol nasce. O lado leste é onde o sol se põe. O que o texto está querendo dizer? Deus plantou aquele jardim para o homem viver ali, onde tenha luz, onde tenha graça, onde tenha vida. Olha que perfeito isso.
Deus plantou no Oriente, no lado leste. Hoje, né, existem várias questões. Depois do dilúvio, a topografia foi alterada. Né, alguns lugares que nós vamos falar aqui, possivelmente eles encontraram, alguns eles têm certeza, mas o Éden, por exemplo, existe uma possibilidade de estar em X lugar, se não me engano é no Iraque. Possivelmente seria no Iraque. Olha que contraste. Deus plantou um jardim no Iraque e agora é guerra, é bomba, é matança, é treta que tem lá. Vamos continuar o texto. E pôs nele, versículo 8 ainda, e pôs nele o homem que havia formado. Olha para você ver. Deus, o arquiteto do universo, falou: vou criar o homem do pó da terra, vou plantar um jardim, e vou pegar essa obra que eu criei dentro desse jardim, porque eu quero que esse homem tenha deleite, eu quero que esse homem tenha prazer, eu quero que esse homem tenha a luz do sol para ele ver todos os dias, que ele veja a minha luz através do sol, que ele veja as minhas obras através das plantas, que ele veja as minhas obras através do rio, que ele veja as minhas obras através dos animais. Foi isso que Deus fez. Deus planta, Deus pega o homem e coloca no jardim que ele formou. Você imagina? Se Jesus estivesse no jardim, Jesus não teria pecado, porque Jesus é perfeito. Se eu e você estivéssemos no jardim, nós poderíamos ter pecado igual a Adão. Possivelmente estaria o nosso nome aqui, e pôs o André, não, mas é Adão, por causa da terra, amém? Por causa do significado original. Vamos continuar, versículo 9 diz assim, queridos: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Sabe o que Deus fez no jardim? Deus falou assim: eu vou plantar Adão lá, e agora vai começar a nascer árvore boa, vai nascer abacate, vai nascer maracujá, vai nascer carambola, vai nascer uva, vai nascer amora, ou só eu que gosto dessas frutas, vai nascer kiwi, que é caro, nozes, como só no Natal, né, irmão? Misericórdia. O que Deus estava falando ali para aquele homem que ele criou? Deixa eu te dizer algo, Adão, eu estou te dando um banquete, eu estou colocando diante de você uma mesa, na qual você tem diversas opções, você pode comer do bem e do melhor. Aqui, você tem manga, ubá, que seu dente não vai ficar agarrado àquela linha, imagina. Você tem aqui pitanga, acerola, para sua imunidade, para você não gripar. Tem laranja também, você chupa uma laranja, serra d'água, nossa, docinha. Tem abacaxi de Marataízes. Esse não, massa amarela, esse não tem não. Vamos continuar então o texto, querido. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha para você ver, Deus colocou a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é eterna. Essa aqui é a árvore da sua mais alta plenitude. Está aqui, Adão. Está aqui no meio do jardim, homem da terra. Mas eu também, como eu sou justo, eu vou colocar aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele era inocente, ele tinha opção ali naquele lugar para fazer o quê? Uma escolha. Ele era um homem consciente, ele era um homem que tinha sabedoria, e Deus colocou, Deus proibiu esse homem de comer de 10 árvores, sim ou não? Não. Deus apresenta um banquete, Deus coloca ainda uma árvore da vida, e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal.
não era uma árvore de maçã, amém, irmãos? A Bíblia não fala, é a árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou. Nós aprendemos que era uma maçã, né? Aí você fala que a maçã da Apple é do cão, foi a maçã que o Adão mordeu. Deus colocou a árvore lá, falou assim, olha, está aqui o banquete, está aqui a árvore da vida, está aqui também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vamos continuar, versículo 10, olha como esse Deus ele é perfeito. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia. A provisão de Deus, olha, eu vou colocar uma árvore, vou colocar árvores, tem um orvalho, mas eu sou tão bom que eu vou colocar também um rio aqui, para que essas águas possam se alimentar da terra, que elas possam se alimentar e dar o que? Fruto autossustentável, alta sustentabilidade, que nós falamos tanto hoje, né? De energia renovada. Deus colocou coisas naturais, Ele não precisou de criar a lâmpada, porque Ele já tinha criado o grande luminar para governar o dia. Não precisou de criar, né, a luz fluorescente, porque Ele tinha criado o grande luminar para governar a noite e as estrelas. Ele coloca o que? Um sistema de irrigação natural no meio do jardim. Já viu aquelas imagens assim tem um jardim, né? Uma casinha, e aí tem lá um rio no meio. Para quê? Para que Adão pudesse consumir a água, para que Adão pudesse beber uma água pura, para que ele pudesse se hidratar, para que as plantas pudessem produzir. Coloca no jardim tudo isso para esse homem. Deus fez tudo perfeito, queridos. Esse rio, ele se dividia, repartindo-se em 4 braços, né? E aí começa a falar agora alguns nomes. Versículo 11, o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro, né? Pison significa o que? Imergir. Alguns historiadores também, né, não localizam hoje de exato esse rio, por exemplo, esse local aqui, e alguns comentam que existe uma inversão também de que o rio desaguava lá, mas a Bíblia está dizendo que do jardim fluía um rio que saía para 4 rios. Então, primeiro, Pison, onde há ouro. Olha para você ver, Deus sabia que ia colocar o homem naquele lugar que tinha ouro. Deus tinha as matérias, vamos dizer que especiais, mas Ele quis criar o homem do pó da terra, para a gente nunca esquecer de onde a gente veio. Ah, eu nasci milionário. Você veio do pó da terra. Você pode ter uma condição diferente, seu pai pode ter trabalhado, sua família pode ter lutado, ou não lutou, mas todo mundo veio do pó da terra. Preto, branco, careca, cabeludo, quem usa óculos, quem não usa óculos, olho verde, olho preto, todo mundo veio do pó da terra. Tem um cara aqui que parece meu irmão que eles estão falando. Então vamos lá, queridos, vamos continuar. Versículo 12. O ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O que é o bidélio? Sabe o que é bidélio? Bidélio é uma resina que fazia, sabe o que também? Mirra. Que fazia o óleo, né, o perfume de mirra. Olha quantos elementos Deus tinha saindo do jardim que Ele plantou do Éden e desaguando nesses lugares. Deus poderia criar o homem do bidélio. Imagina, você não precisar de comprar perfume e cheirar mirra, mas Deus criou o homem do pó da terra. Mais uma vez, para a gente não esquecer. E vamos continuar, queridos. Versículo 13. O segundo chama-se Gion, que significa borbulhar.
é o que circunda a terra de Cush. Verso 14. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Esses dois, Tigre e Eufrates, têm a localização hoje. Se você olhar no mapa bíblico, se você entrar no Google Maps lá, no aplicativo do seu celular, colocar Rio Tigre, Rio Eufrates, você vai localizar eles. Esses dois rios, depois do dilúvio, depois do que aconteceu na terra, eles estão lá. Por quê? Porque Deus quis. Os outros dois não foram localizados, mas esses dois estão lá, no mesmo lugar. E vamos continuar agora, verso 15. Então, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha para você ver. Deus pegou o homem, colocou ele no jardim do Éden. Com qual propósito? Cultivo. Para guardar o jardim. Deus pegou aquele homem Adão, colocou ele no jardim para ele ser um mordomo. Assim como nós estamos aqui nessa terra como mordomos. Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode comprar um celular, você pode comprar uma fazenda, falar assim, isso aqui é meu, está aqui a escritura, está aqui a nota fiscal, é seu, até que Jesus volte, porque vai ficar aqui. Mas Deus, Ele quer restaurar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus vai restaurar, que existe novos céus, uma nova terra. O propósito de Deus é nos levar para o local original de onde nós nunca deveríamos sair, que é o jardim. Para quê? Cultivar, para guardar. Adão, ele foi colocado nesse lugar com o propósito de cuidar desse lugar, de forma de trabalho, mas não era um trabalho como talvez eu e você temos hoje, um trabalho exaustivo, cansativo. Às vezes nós chegamos na sexta-feira quebrado, arrebentados, cansados emocionalmente, cansados fisicamente, parece que fomos sugados. Adão não tinha isso. Você imagina um trabalho leve, era um trabalho comum, um trabalho como de um homem da roça, cultivar o jardim, cuidar, podar, né? Tá ali, naquele lugar, cultivo, trabalho, foi para isso que Deus colocou o homem no jardim. Foi para isso que Deus pegou e deu a oportunidade para Adão, para que ele pudesse estar no jardim. Nós estamos aqui na terra, nesse lugar corrompido, nesse mundo que jaz do maligno, para cultivar, para guardar, para pregar o evangelho. Nós viemos para um lugar que foi diferente de Adão. Adão estava num lugar diferente, no jardim do Éden. Hoje nós estamos aqui no lugar que o segundo Adão também veio, pisou nessa terra, porque sem o segundo Adão não existiria restauração para mim e para você. Por causa das coisas que Adão fez, nós vamos falar disso, ele foi expulso desse jardim. Mas o Filho de Deus, o unigênito do Pai, a esperança, a estrela da manhã, veio aqui, pisou nessa terra, nos salvou, salvou os eleitos, os crentes, os remidos, né, para que nós pudéssemos ter vida, porque sem o segundo Adão, nós não poderíamos estar aqui. Se por meio de um homem entrou o pecado do mundo, por meio de um homem também entrou a graça no mundo, entrou a salvação, entrou a libertação, entrou o perdão, entrou a esperança. Por meio de um homem veio a desgraça, mas por meio de um homem também veio a graça de Deus. E vamos continuar, queridos, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem.
Aqui nós vemos como primeiro mandamento para esse homem. Deus dá ordem. Amém? Existe preceitos, existe mandamento. Êxodo capítulo 20 fala a respeito, amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fala de não matar, fala de não desejar a mulher do próximo, fala de não falar falso testemunho do próximo. A ordem, a lei é para nos proteger. Deus colocou o banquete, colocou a árvore da vida, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele é tão bom que Ele ainda deu uma ordem. Você imagina? Você imagina esse mundo sem ordem? Com ordem já está difícil. Ordem e progresso, né? Só Jesus na causa. Jesus é a nossa esperança, irmão. Não é o pré-candidato que vai ser lançado, não. Não é o candidato atual. Jesus é a nossa esperança. Esse homem foi colocado para guardar, e Deus deu para ele uma ordem. Ordens são feitas para serem cumpridas. Mandamentos são feitos para serem guardados. O que é guardar um mandamento? Cumprir, lembrar, observar, debruçar. Né? Ainda que o nosso homem exterior luta, né? Como diz Martinho Lutero, o homem que eu sepultei no batismo, talvez 15 anos atrás, amanhã de manhã vai querer ressuscitar. Amanhã, na hora que eu acordar, ele vai tentar. O homem que você matou no batismo, o velho homem, ele vai tentar ressuscitar todo dia. É dia após dia. Eu não posso dizer que eu estou forte, que eu sou bom. Eu preciso da misericórdia de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Esse homem, ele quis ser autônomo. O que é autônomo? Não, é como te desse um presente, como te desse um aparelho eletrônico. E normalmente a gente faz isso. A gente é autônomo, a gente pega o aparelho eletrônico, soca na tomada, não lê o manual, não olha se é 120, ou 240, ou 127, qual que é a tensão, não lê o manual, não observamos as escrituras e fazemos da forma do nosso jeito. A autonomia leva ao pecado. Na multidão de conselhos da sabedoria, o melhor conselho que nós temos é a Bíblia, mas nós devemos ouvir nossos pastores, nossos líderes, o ancião, nosso pai, nossa mãe, que eles também têm sabedoria. E vamos continuar, querido. Olha a ordem de Deus para esse homem, olha o que Deus falou para ele. De toda árvore do jardim comerás livremente. Deus falou para esse homem que toda árvore do Éden você pode comer, está liberado, open food, open bar não, irmão, open food, amém? Deus falou para Adão, está liberado, Adão, come pera, come uva, come o que você quiser, o banquete está aí servido à mesa para você, você tem tudo o que você quiser. Vamos dar um exemplo, talvez teria lá, sei lá, 1000 espécies de árvores, não sei quantas árvores que tinha, mas mil espécies de árvores. E aí ele falou para ele assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus é tão bom, Deus coloca uma ordem para impedir aquele homem de pecar. Aquele homem era livre, ele tinha consciência, aquele homem tinha conhecimento, e Deus dialogando com ele, homem, você pode, Adão, homem do pó da terra, você pode comer tudo, mas, uma ressalva para você, não come da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aqui o mal já aparece no jardim, Deus planta Adão no jardim, Deus é justo, aquele homem ali, livre, aquele homem bom que Deus criou, Deus falou para ele, Adão, você pode comer de tudo, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus é um Deus que explica, amém?
Não existe toda regra, toda ordem que existem para mim, para vocês, para você, ela tem uma explicação. A lei da gravidade, se a gente pular aqui, você vai cair lá embaixo e vai machucar. A lei de trânsito, né, a Constituição, algumas leis são contra totalmente a palavra de Deus. Mas muitas leis, a lei é para quê? Para que serve a lei? Para apontar o quanto nós somos pecaminosos, o quanto nós ainda somos depravados, o quanto o homem é mau, quanto o homem é depravado, e também para nos preservar. Essa é a proposta da lei, preservar, cuidar. Deus está demonstrando cuidado com esse homem. Deus não foi um Deus omisso, que colocou ele no jardim e falou assim, deixa eu colocar ele aqui, vou criar um tanto de espécie, e vou jogar essa árvore aqui, e se ele comer, o problema é dele. Não, ele falou, Adão, você pode comer das árvores livremente, mas, porém, entretanto, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, Adão? Vamos continuar o texto. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido, o homem era inocente, mas ele não era ignorante, amém? O homem tinha um pensamento claro, e Deus está falando para ele, ó, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. A primeira vez aparece aqui na Bíblia, nos relatos, um Deus bom, que vem criando todas as coisas, ele apresenta a morte. E essa morte que ele apresenta, não é um simples, não é que é simples, né? Não é um falecimento, ele está apresentando uma morte espiritual, ele está apresentando uma separação do homem de Deus. Deus está falando, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vai morrer, Adão. Quando diz para a gente não matar, quando diz para a gente não adulterar, porque isso é mal. Deus sabe o que é mal. Deus conhece o mal. Deus conhece todas as coisas, e quando Deus diz, não é um conselho, é uma ordem, eu estou dizendo, eu não estou de brincadeira, se você comer disso, você vai morrer. E nós vamos continuar na semana que vem, vendo o que aconteceu, na outra semana o que aconteceu com esse homem. Você e eu, nós conhecemos a história, e qual o mandamento que Deus tem colocado nos nossos corações. Deus tem ordens aplicadas para a nossa vida, hoje. Os 10 mandamentos, ele vale. Jesus ele não veio abolir a lei, Jesus ele veio cumprir a lei. E eu e você, nós só vamos conseguir viver eternamente. Nós só vamos conseguir nos alimentar dessa árvore da vida. Nós só vamos conseguir participar, deleitar desse banquete, da ceia, se a gente se arrepender. Porque não foi só Adão. Adão pecou e, consequentemente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. André, tem exceção? Tem. Só para o Filho de Deus. Perfeito. Santo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Cordeiro, o sacrifício pascual perfeito. O segundo Adão. Porque através desse homem entrou o pecado, através do outro homem entrou a graça, entrou a salvação. Se nós estamos aqui hoje, se você não se arrependeu, meu irmão, corra para os braços de Jesus. Corra, fala, Jesus, eu preciso do Senhor, nos procure aqui no final, porque certamente
morreremos. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. A graça de Deus é que nos salva, que nos livra de todo o pecado. Nós não merecíamos essa graça, mas Deus é bom, amém? Esse Deus que foi apresentado aqui, que criou tudo bom, é o mesmo Deus que salva no Novo Testamento, é o mesmo Deus que abre mão do seu Filho amado, porque Deus amou o mundo, amou o cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê, obedece os mandamentos. Vamos orar, meus irmãos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifica e ficaremos limpos, Pai, mais alvos que a neve. Jesus, pedimos perdão, Senhor, porque se dizermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos, mas também nós temos o Teu sangue, que nos purifica de todo pecado, Pai. Jesus, obrigado porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, Pai, pela graça. A Tua igreja, os Teus filhos podem ser salvos, Pai, e não há nenhum esforço que nós podemos fazer para ser salvos pelo Senhor. Nós só devemos crer, e a consequência desse crer é Te amar, é obedecer aos Teus mandamentos, Pai. Firma as nossas vidas no Senhor e nos esconda através da Tua cruz, Jesus. Derrama o Teu sangue sobre nós nessa noite, que a acusação que vem na nossa mente venha cair por terra, que a Tua palavra venha ser lembrada. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Deus, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas pisaduras a Tua igreja, o crente, o regenerado é sarado, Pai. Mas ainda existe perdão. Muitos serão perdoados, muitos serão salvos. Salva, Jesus. Salva, Senhor, nesse mundo caído, nesse mundo sem esperança. Salva a nossa vida, Jesus. Salva, Senhor, nós precisamos da Tua salvação. Precisamos de Ti, Jesus. A Tua igreja, Lagoinha Pedreira, as pessoas que estão aqui, nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Somos pó da terra, mas o Senhor soprou vida. O Senhor soprou o Teu Espírito, Pai. O Senhor ama tanto esse homem que o Senhor, Pai, criou, que o Senhor regenera o homem do pecado. O Senhor purifica. Que obra completa e maravilhosa, Jesus, que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Abraça a Tua igreja nessa noite, Pai. Pessoas que entraram aqui acusadas, que possam sair livres, que possam confessar o pecado e também ser livres no Senhor, Pai. Ajuda, Jesus, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua noiva, Senhor. A Tua noiva, Pai, só vai chegar ao altar, só vai chegar ao casamento através do Teu Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Sim, Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Não há mais condenação para aqueles que estão no Senhor. Fortaleça-nos, Jesus, fortaleça-nos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Nosso irmão Mateus vai cantar uma canção. Curve a sua cabeça. Ora ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, irmãos.
Estenda a sua mão, querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Teu Espírito ajude-nos a todos os dias, Pai. Ajude-nos a perseverar. Ajude a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você quiser ofertar, dizimar, a irmã está lá. Vai na paz. Domingo estamos aqui 9h30 e 18h30. Deus abençoe.